Olá, olá! Hoje a gente vai falar mais um pouquinho respondendo à enquete espiritualidade. Você tem medo de quê? Uma das respostas foi medo da morte. Aí eu fiquei me questionando, que medo da morte? Porque tem muitos tipos, né? Então, se a gente pensar que algumas pessoas têm medo do que acontece até morrer, o que a gente entende por isso? Que a pessoa tem medo de ficar doente, ela tem medo de ficar hospitalizada, ela tem medo desse sofrimento, da dor que isso pode causar para a família. Ok, isso faz sentido, né? O processo até chegar na morte. Se a gente já pula para o outro lado, morri. O medo, o que acontece? Então, eu entendo que algumas pessoas têm medo por desconhecer o que acontece depois que passa para o outro lado. Então, o que é morrer? Desencarnar, sair da carne, sair da matéria deste corpo. Ok. Se você acredita que existe uma consciência que sobrevive à matéria, então, quando você desencarna, esta consciência se retira deste corpo e fica vivendo em algum outro lugar. Você pode chamar isso de consciência, de espírito, de alma, de essência, e aí depende da vertente que você segue, das coisas que você acredita. Se você acredita que existe algo depois, este algo que sobrevive à matéria, eu imagino que você tenha alguma ideia de como é este outro lugar, de como é este outro lado. E o que a gente mais escuta é que quando a gente desencarna, acontece exatamente o que a gente acredita que vai acontecer. Até que a gente tenha a condição de compreender e enxergar de maneira lúcida o que é. Então, se você é ateu, se você não acredita nessa consciência que sobrevive à matéria, no espírito, na alma, na essência, se você não acredita em nada disso, você vai desencarnar e eu tô aqui imaginando que se você acredita que não existe nada do outro lado, né, pós-carne, você vai cair nisso, no nada, né, desse outro lugar. E talvez, na minha visão, porque eu acredito que exista, né, algo além da matéria, talvez você que é ateu vá ficar neste nada até você começar a pensar: nossa, tô aqui nesse escuro, nessa caixinha, mas por que eu ainda estou pensando? Por que eu ainda estou consciente? Porque se eu morri, eu não devia nem estar aqui pensando onde é que eu estou. Neste momento, você começa a criar a possibilidade de ser socorrido, né? De alguém ir te buscar naquele lugarzinho fechado, escuro, que é o nada que você passou a vida acreditando que aconteceria depois que você morresse. E se você, por outro lado, é da galerinha que acredita, da turminha que acredita em alguma coisa, então eu diria que num primeiro momento vai acontecer o que você acredita que vai acontecer. De qualquer maneira, o que é esse medo? É o medo do desconhecido. Porque por mais que a gente fale, quem é que tem certeza, né? Eu não lembro, né? Agora vamos combinar. Todos nós que acreditamos em reencarnação, cara, já morremos quantas vezes? A gente só não lembra do que acontece. Por mais que haja psicografias e canalizações e centros espíritas, e, enfim, muitas vertentes de crenças falando sobre as coisas que acontecem depois que a gente desencarna, parece que a gente insiste em não acreditar. A gente busca o conforto, né, na religião, ou nessa filosofia, ou naquela, na outra, mas parece que tem sempre uma interrogação dentro da gente.
é aí que entra um pouco da fé, né? Eu não gosto muito da fé como a gente está acostumado a falar, mas eu gosto de uma fé mais inteligente. Eu não gosto muito da fé cega, que aceita os dogmas e tá bom, sem questionar, né? Acho que é sempre bom a gente questionar. Agora, o medo, talvez ele se justifique justamente pela dúvida. Agora, uma coisa é você duvidar, outra coisa é você questionar. Então, o que eu poderia falar para você que me disse que tem medo da morte? Não duvide, mas questione, né? Existem muitas filosofias e religiões e vertentes de crenças que trazem explicações. Então, eu diria para você, procure qual é a explicação que conforta o seu coração, né? Que te traz esse acolhimento, esse quentinho no coração quando você ouve, que te conforta. Por quê? Se você não acreditar em nada, por que você tem medo? Né? E por outro lado, se tudo que te trouxeram até hoje, pela tua família, pelo ambiente social, pela escola que você estudou, não importa. Se tudo que te trouxeram até hoje não te preencheu, né, foram respostas que não satisfizeram, busque, continue buscando, não desista. Continue procurando, até encontrar alguma coisa que te satisfaça. Agora, tem uma outra questão. São muitas possibilidades, porque são muitas palavras, são muitas pessoas falando coisas diferentes. E eu sinto que o que nos serve individualmente é o que brota do coração da gente. Então, se nenhuma resposta externa te preencheu, busque dentro a resposta, né? Busque a resposta interna. Porque ela é o grande filtro, ela é que vai ajudar você a sentir o que é. Eu digo que é entender com os neurônios inteligentes do coração. Porque a mente da gente, ela duvida. O coração da gente questiona e busca internamente as respostas. Porque fora são muitas possibilidades. Então, ó, aqui, né? Bem lá dentro do coração, literalmente, você vai encontrar. Se você acredita que quando você desencarnar, vai abrir um túnel de luz, você vai entrar por ele, vai ser recebida ou recebido pelos seus parentes que desencarnaram antes, ou pelo seu anjo da guarda, ou pelo seu mentor, ou por um mestre, não importa. A princípio, o que faz sentido para o meu coração é que vai acontecer isso que você acredita. Se você acredita que vai ser recebido por um alien ou por Saint Germain, né, aqui para homenagear, ou seja lá por quem for, por Arcanjo Miguel, ok, tá tudo bem. Depois, é na fase seguinte que eu sinto que é o mais importante. Depois que a gente desperta desse sono. Porque você tem o momento da morte. Você tem ali um momento de revisão, você tem um momento de encontrar pessoas, você tem um momento que você acreditar que vai ter. Né? Tem pessoas que acreditam que quando as pessoas desencarnam, elas ficam ali acompanhando o velório, acompanhando o corpo, ficando até no cemitério por alguns dias, até os corpos se desprenderem. Isso até faz sentido por conta da cremação, né? Se eu não me engano, são 72 horas para você cremar um corpo. É o tempo para desligar os corpos, né? Então, assim, tudo bem. Vai acontecer talvez o que você acredita. Agora, no momento seguinte, o que é que realmente acontece? Porque você leva um tempo para se adaptar, né? Até você ter a condição de aceitar o que podem te trazer de informação ou te conduzir para outros lugares. Se você acredita que vai para nosso lar, se você acredita que vai para alguma colônia, ok? Né? Se você acredita que vai para uma nave, ok também. Está tudo bem.
o que eu sempre recomendo, isso é geral, estude, pesquise para encontrar o que faz sentido para você. Pesquisa. Gente, o que mais tem hoje é vídeo no YouTube. Então, assim, de todas as vertentes, com todas as visões e possibilidades, o que faz sentido para você, ok? Agora, medo. O medo é o que prende a gente. O medo paralisa. Então, o medo tanto nos prende ali, perto do corpo, até a gente se desapegar. O medo é o que segura a gente, às vezes, numa faixa intermediária ali da 4D, no plano astral, sem um resgate adequado, né? Depois que desencarna. O medo faz com que a gente abra a possibilidade para os seres do umbral nos resgatarem, né? Vou resgatar entre aspas aqui, né? Mas ok, eles também têm essa possibilidade de nos resgatar quando a gente desencarna, se a gente abrir brecha ou se a gente já tiver contrato, mas aí é outra história, né? A gente faz outro vídeo sobre isso. Então, assim, estude, pesquise, porque a gente precisa de repertório para ter a nossa própria conclusão, para chegar na nossa resposta. O repertório, o conhecimento, a informação ajuda a gente a pensar, né? E a sentir. Porque você tem que trazer o que você pensa aqui na caixolinha para o coração. Porque não adianta só pensar, tem que fazer sentido. E o que é que faz sentido? O que a gente sente que é. Quantas vezes você está passando, vou pegar um exemplo bem bobo, você está passando ali numa loja e fala assim, ah, nossa, a blusa que eu estava procurando, que legal. Isso é que faz sentido. É mais ou menos essa a expressão, a sensação que a gente tem quando alguma coisa nos preenche, quando alguma coisa encaixa a pecinha do quebra-cabeça e a gente fala, uau, já estou conseguindo vislumbrar o desenho, né? Porque antes eu não tinha nem noção do que ia ser esse quebra-cabeça. E de repente uma peça, uma informação que a gente pega, preenche aquilo e ajuda a gente a ter uma visão maior. Tem muita desinformação na internet. A gente precisa lembrar que a gente está aqui vivendo essa tal transição planetária, e outra hora a gente vai falar sobre isso. Então tem muita desinformação vagando por aí. A única orientação maior é fique atento, né? Observe a fonte. Né? Eu gosto de pensar assim, eu aproveito a mensagem, não importa o mensageiro. Mas eu sempre olho o mensageiro. Por quê? Aquele mensageiro tem uma história. E é importante a gente ter uma noção de como aquilo está chegando e por que aquilo está sendo trazido. Né? Então, uma pessoa que da noite para o dia começa a fazer alguma coisa, pode ser porque encontrou sua missão e pode ser porque não tinha nada melhor para fazer. Então, assim, ó, informação tem de monte. Procure as fontes mais confiáveis, que preencham o seu coração, que te acolham, que façam sentido. E aí você vai juntando as informações e vai montando o seu quebra-cabeça com o que verdadeiramente faz sentido para você. Medo normalmente é do desconhecido. Quando a gente começa a ter a informação, a gente começa a conhecer um pouquinho. Então a tendência é o medo começar a diminuir. Eu espero ter contribuído e podem continuar me enviando a resposta para essa pergunta básica. Espiritualidade, você tem medo de quê? Que eu vou continuar aqui gravando esses vídeos e abrindo para a gente conversar, tá bom? Até mais!